Pessoal, muito boa tarde a todos e a todos que estão reunidos aqui conosco, né? Nesse nosso encontro de hoje, então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Silvânia Horácio, né? Especialista em eventos das soluções domínio da Thomson Reuters, e agradeço a participação de todos vocês que estão aqui conectados conosco hoje. Os nossos convidados de hoje é a Simone Mazzucco, que ela é analista de conteúdos. Desculpa, Simone, não é analista de conteúdo. Analista de conteúdo é o Denner. Não, tá certo, é analista de Tá conteúdo, certo treinamento também, dele. né, Simone? Desculpa, eu fiz confusão aqui. É isso aí, os dois são analistas de conteúdo. Nossa, é porque eu tinha visto outra coisa aqui, Simone. Mas, enfim. Então, a Simone e o Denner, né, que são colaboradores da Thomson Reuters, trabalham aqui comigo nas soluções domínio também. Ambos são analistas de conteúdos, né, e treinamento. Então, eles vão trazer aqui para nós hoje, vão falar sobre a DCTF Web, essas siglas todas aí que eu faço confusão, né? Entrada da R4000 EPIs sobre a folha. Eles vão falar aqui, vão apresentar para nós as novidades da DCTF Web, né, que são a entrada da R4000, e também vão nos apresentar como será o fluxo, né, de confissão, né, de dívida, é isso, né, emissão da guia, e como conferir essas informações. Então, desde já agradeço a Simone e o Denner, né, por aceitar o convite para trazer esse tema pertinente. A gente estava falando aqui no início, né, que temos prazo de entrega, que agora tem carnaval, então é bom se antecipar e deixar tudo pronto para fazer essas entregas. Muito obrigada, Simone e Denner, deixo aí a palavra para vocês. É isso aí, boa tarde, pessoal. Então, eu me chamo Denner, né? Sou analista de conteúdo e treinamento aqui das soluções domínio da Thomson Reuters, e hoje a gente vai estar falando aí sobre a entrada, né? Tanto dos eventos da série R4000 para a DCTF Web, quanto, né, da entrada do PI sobre folha também, que já está dentro do e-social também e que também vai agora para a DCTF Web. Então, é um momento de transição que a gente está tendo nesse momento, né? Então, a gente vem aqui, a Silvânia chamou a gente para esse webinar para a gente conversar a respeito disso justamente, né, nesse momento de transição que a gente está tendo. Então a gente vai comentar, né, sobre tudo isso, vamos dar uma visão geral de como que vai ficar o fluxo, né, como a Silvana comentou, de confissão de dívida a partir de agora. Porque a gente estava acostumado, como era antes, né, que a gente partia do informativo DIRF, a gente fazia a DCTF mensal com aquelas retenções de IR, contribuições, com o PI sobre folha, né? Então agora a gente vai ter uma mudança bastante grande acontecendo agora nessa competência de janeiro de 2024, que a gente vai sentir, né, os efeitos agora, né, nesse fechamento que a gente faz em fevereiro, né? Então até o dia 15 de fevereiro a gente vai estar fazendo o fechamento do mês de janeiro e a gente vai sentir esse efeito, né? Muitos de vocês já podem até estar sentindo isso, né? Já iniciaram os fechamentos aí, a gente já está no dia 8 de fevereiro e vocês já podem até ter percebido também essas mudanças que vão acontecer a partir de agora. Então, para a gente já começar falando, né, a respeito desse assunto, a respeito da DCTF Web, eu preciso voltar um pouquinho para a gente relembrar o que é, né, a série R4000 da Reinf, né, e o próprio e-social também. Né? Então, o que acontece? Acabei colocando aqui no slide para vocês, né, aquela equação ali, né, E-social mais EFD Reinf é igual a DIRF, né? E é isso mesmo, pessoal. O que acontece? A gente tinha a DIRF, né, que é aquele informativo anual, a gente mandava até fevereiro, né, do ano subsequente. Só abrindo um parênteses também, a gente ainda vai ter que mandar a DIRF nesse ano, tá? Então, até o dia 29 de fevereiro de 2024, vocês ainda vão ter, né, que mandar, a gente ainda vai ter que mandar a DIRF referente às informações do ano de 2023. Mas é o último ano que a gente está fazendo isso. Então, lá em fevereiro de 2025, a gente não vai mais precisar enviar a DIRF, né, com as informações de 2024. Então, isso posto, né, aberto esse parênteses, quando a gente fala de DIRF, né, a gente tinha lá informações da parte trabalhista, né, então aquelas retenções de R dos funcionários, retenção de R no prolabore dos sócios, então tudo isso que antes era enviado na DIRF, agora ele passa a ser enviado para o e-social, pelo e-social, né, desde o mês 5 de 2023 ele já está dentro do e-social. E aquelas outras retenções que não são trabalhistas, como, por exemplo, numa aquisição de serviço, né? Então você toma um serviço de advocacia, de limpeza, né? Que tem as retenções federais de IR e contribuições,
que antes também eram enviadas na DIRF uma vez por ano, agora elas passam a ir para a série R4000 da FD-Reinf. Já começamos a entregar o R4000 do Reinf lá em setembro de 2023, mas agora em janeiro que a gente vai ter a virada da chave com relação à DCTF Web. Então esse slide aqui ele explica bastante coisa, né? Então, para a gente entender, né, o que é o R4000 e o que está dentro do e-social a partir de agora também, quando a gente pega tudo que era enviado na DIRF, pessoal, a gente, como a DIRF foi extinta, né, então o último ano que a gente está fazendo é agora, em fevereiro de 2024, referente ao ano de 2023, a gente tem que separar tudo que a gente mandava na DIRF entre e-social e entre R4000. Porque, como a DIRF a gente não vai mais mandar a partir de janeiro de 2024, né, dos fatos a partir de janeiro de 2024, a gente tem que fazer essa divisão, parte trabalhista para o e-social, parte que não é trabalhista para o R4000. Então, só para a gente relembrar, né, por quê? A partir do momento, a partir dessa competência de janeiro de 2024, tanto o IR da Folha já está lá dentro, né, da DCTF Web desde maio de 2023, mas o IR e as contribuições do R4000, eles passam a integrar a DCTF Web a partir de agora da competência de janeiro de 2024 e também, né, o PIS sobre folha, né, que também está lá dentro do e-social, ele passa a integrar a DCTF Web também a partir dessa competência de janeiro de 2024. Então, só para a gente relembrar, né, eu gosto de fazer aqui alguns exercícios que é para a gente fazer essa divisão, né, essa divisão de onde que vão essas informações a partir dessa mudança que teve. Né? Então, tudo aquilo que a gente enviava na DIRF, né, se a gente for pegar cada situação daquilo que a gente mandava na DIRF e for separar entre social e FD-Reinf série R4000, a gente tem que fazer esse exercício. Né? Então, eu trago aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo que eu trago é em relação ao próprio retenção de IR sobre os salários, né? Então, era uma informação que a gente mandava na DIRF, mas que desde maio de 2023 ele está lá dentro do e-social. Por que ele está dentro do e-social? Porque quando a gente fala do IR sobre salário, a gente está falando de uma relação de trabalho. Falou de relação de trabalho, é enviado pelo e-social. Um outro exemplo que eu trago também sempre em todas as palestras e treinamentos que eu acabo fazendo é o próprio PLR também. Então, aquele PLR que aquele funcionário da empresa recebe uma vez por ano de participação no resultado, que tem também uma retenção de R, então esse PLR também ele vai ser enviado essa informação da retenção pelo e-social. Por que pelo e-social? Porque quando a gente fala do PLR, também existe uma relação de trabalho entre a empresa e o funcionário que está recebendo esse valor ali da empresa referente, né, com a rúbrica de PLR. Já quando a gente fala da retenção de IR nos serviços tomados, que também era uma informação que ia na DIRF, né, que vai na DIRF, agora em fevereiro a gente vai mandar na DIRF também. Então, quando a gente fala do IR das retenções dos serviços tomados, ele já não vai no e-social. Na divisão que teve, quando a gente viu aquele fluxo de DIRF para e-social, DIRF para R4000, a retenção sobre o serviço tomado ela vai para o R4000 da Reinf, porque não se tem uma relação de trabalho entre o tomador e o prestador. É uma operação de prestação de serviço sem relação de trabalho, então não vai para o e-social, vai para o R4000 da Reinf. Outras situações que também iam na DIRF e que agora passam aí pelo R4000 é a distribuição de lucro, que por mais que não tenha retenção de R, mas como era uma situação que estava prevista de ser enviada na DIRF, ela continua sendo prevista de ser enviada, né? E como a distribuição de lucro não tem relação de trabalho, então ele também vai ser enviado pelo R4000. E o próprio pagamento de aluguel à pessoa física, que também tem retenção de R conforme a tabela progressiva. Antes essa informação era enviada na DIRF, e agora ela passa a ser enviada pelo R4000 também, porque a gente não tem, né, uma relação de trabalho entre a pessoa que é dona do imóvel e entre a pessoa que está locando aquele imóvel. Perfeito, pessoal? Então, essa primeira parte aqui da palestra de hoje era só para a gente relembrar isso. Relembrar que a DIRF foi substituída pelo e-social para a parte trabalhista e pela FD-Reinf série R4000 para a parte que não é trabalhista. Então, tudo que a gente enviava na DIRF, a gente precisa ter essa separação entre social e entre série R4000 da Reinf. Perfeito. Então, agora isso já está claro. O que vai acontecer a partir de agora, a partir da competência de janeiro de 2024, que, como eu disse antes também, a gente vai sentir na pele agora nesse fechamento de fevereiro,
porque até o dia 15 de fevereiro a gente vai fechar o mês de janeiro, e então a gente vai perceber essa mudança aqui, que é o quê? O E-Social vai começar a mandar para a DCTF Web também o PIS sobre folha. E o FD-Reinf vai começar a mandar para a DCTF Web toda a série R4000. Então, aquele PIS sobre folha vai passar a integrar a DCTF Web também, a partir da competência janeiro. E todas as retenções de IR e contribuições das notas fiscais, dos pagamentos de aluguel à pessoa física, todas essas situações passam a integrar a DCTF Web, porque todo o R4000 ele também passa a integrar a DCTF Web a partir da competência de janeiro de 2024. Qual o impacto que isso gera para o escritório, para a rotina dos escritórios, né? A confissão da dívida ela vai ser automática. A gente não vai mais precisar, por exemplo, pegar esses valores das retenções, ir lá na DCTF mensal e lançar na DCTF mensal esses valores desses tributos, né? A gente não vai mais precisar exportar uma DCTF mensal com esses valores do sistema domínio e importar lá no programa da DCTF mensal para enviar para fazer a confissão da dívida. Não. A confissão da dívida agora desses tributos em específicos passa a ser de forma automática pela DCTF Web. Então, como é que funciona? Você vai receber ali, você vai tomar um serviço, né? Por exemplo, falando do R4000, você vai tomar um serviço, você vai fazer a retenção do imposto, vai enviar o R4020 para a Reinf, esse imposto que você mandou no R4020, ele já vai cair na DCTF Web. Você só vai lá e vai fechar a DCTF Web, a confissão da dívida já vai estar feita. E daí você vai ter a possibilidade de emitir ali o DARF unificado junto com todos os outros tributos que já vão estar lá dentro da DCTF Web também. Então, essa parte de retenção de IR e contribuições passa a integrar a DCTF Web a partir de agora. E quando a gente fala das operações da folha de pagamento do E-Social, o PIS sobre folha, ele passa a integrar também a DCTF Web, ele vai estar dentro da guia DARF unificada. Então, pessoal, quando a gente fala de quais os impostos da EFD-REINF que a partir de agora vão estar dentro da DCTF Web. Então, eu trago aqui das situações da escrita, né, do fiscal que já vão estar dentro da DCTF Web, que são o quê? Todos que estão em preto aí na tela são os itens que já estavam na DCTF Web. Então, antes de janeiro de 2024, eles já estavam na DCTF Web. E quais são os itens? Aquele INSS retido de cessão de mão de obra, né, ou da empreitada. Então, tomou um serviço aí de cessão de mão de obra que teve a retenção de INSS, essa informação já estava na DCTF Web e vai continuar, né? Então, tanto a informação do débito quanto do crédito, né? Então, nesses serviços de cessão de mão de obra, quando a gente tem ali um serviço de limpeza, por exemplo, nessa situação, tanto o tomador do serviço vai enviar a REINF R2000, né, o R2010, para pagar esse imposto, quanto o prestador vai enviar o R2020 para poder gerar esse crédito de INSS, né, lá dentro da DCTF Web também. Então, o INSS retido da cessão de mão de obra, o INSS Receita Bruta, o INSS daquela PJ Agroindústria que tem o recolhimento sobre a comercialização da produção rural, o INSS na aquisição de produção rural. Então, toda essa parte que está em preto aí na tela, que são a parte previdenciária da REINF, isso tudo já estava na DCTF Web e vai continuar na DCTF Web, porque é enviado pela série R2000 e continua na DCTF Web. E o que está entrando agora, que vai começar a fazer parte, é a retenção de IR, né, o IRRF, e também o CRF, que são as contribuições retidas, né, PIS, COFINS e CSLL retida. Então, esses itens em laranja são os novos itens aqui que da parte da escrita fiscal passam a integrar também a DCTF Web, certo, pessoal? E agora eu chamo aí a Simone, né, que é especialista aí na área de folha, para comentar sobre os débitos e os créditos que são gerados na DCTF Web por parte do E-Social. Certo, Simone? Então, ali por parte do E-Social, né, a gente tem os créditos, que é o salário família e maternidade, né, que se na competência, né, a empresa tiver essa informação, ele vai, né, de forma automática ali para a DCTF Web, né, então ele leva esses créditos. E a parte de débito, né, que também já estava na DCTF Web, é a questão do INSS segurado, INSS empresa, o RAT, terceiros, né, a comercialização de produção rural, pessoa física, né, e o imposto de renda da folha é o que já tinha até então ali
na DCTF Web que já ia pelo e-social, né? Então, até dezembro, essas informações já estavam lá. E o que entrou agora, a partir de janeiro, né, é o PIS sobre folha. Né, o PIS sobre folha, ele vai pelo e-social, né, vai ali pelo evento S1000, né, enviado uma vez só, envia essa informação pelo S1000 e essa informação já fica lá na DCTF Web. Então, o novo encargo que entrou agora pela folha é o PIS sobre folha, né? Os demais já tinha, né? Já era enviado até então, tá? Então, do e-social mesmo, a única coisa que entrou nova é o PIS. Perfeito, pessoal. Então, como a gente pôde ver, né, então a gente já tinha uma série de tributos que já estavam dentro da DCTF Web, né, que é aquela parte previdenciária, né, retenção de INSS, toda aquela parte previdenciária, e agora, a partir de janeiro de 2024, está entrando essa parte de retenções federais, né, que é a parte de IR, contribuições e, consequentemente, também falando aqui de contribuições, o próprio PIS sobre folha de pagamento também passa a integrar aí a partir da competência de janeiro de 2024. Aí, Simone, a gente entra num ponto bem legal também, que é o quê? Por mais que a DCTF Web está crescendo, né? Então, algumas informações estão entrando agora a partir de janeiro na DCTF Web, mas é importante a gente olhar para a DCTF mensal também. Por quê? Por mais que essas retenções de IR, contribuições e o PIS sobre folha estejam indo para a DCTF Web, ou seja, eles não precisam mais ser incluídos na DCTF mensal, mas a DCTF mensal ela continua. A gente não tem a extinção nesse momento da DCTF mensal. Então, tudo aquilo que você já mandava na DCTF mensal, ou seja, não da DCTF Web, né, mas naquela DCTF do programinha lá, que a gente instala no computador ali para preencher também e enviar por meio do ReceitaNet, então, tudo aquilo que você já mandava nessa DCTF mensal, ele continua a ser enviado. Então, a gente continua com aqueles dois sistemas de confissão de dívida, né? O primeiro sistema é o sistema automatizado, onde a gente manda o e-social, manda a REINF, já cai na DCTF Web automático, a gente já fecha, já confessa a dívida e emite a guia DARF. E o sistema mais antigo, ele continua. Por que ele continua? Ele continua para o IRPJ e para a contribuição social, tanto do lucro real quanto do lucro presumido. Ele continua para o PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, ele continua para o IPI. Então, a DCTF mensal, ela continua a ser enviada, né, até o segundo mês subsequente. Certo, pessoal? Assim como a própria emissão do DARF pelo SICAL, que também continua. Então, aquele PIS e COFINS cumulativo não cumulativo, aquele IPI, aquele RPJ e contribuição social, a gente vai continuar emitindo a guia pelo SICALC Web. O que está indo para a DCTF Web a partir de agora é somente as retenções de IR e contribuições que são enviadas pelo R4000 e vão entrar para a DCTF Web, e também o PIS sobre folha, que é enviado pelo social e vai entrar para a DCTF Web a partir de agora. Então, o que acontece agora, né? Lá em março de 2024, quando você for fazer a DCTF mensal de janeiro de 2024, você não vai mais precisar informar, por exemplo, aquele código de recolhimento 1708, que é a retenção de R na aquisição de serviço. Então, esse código não precisa mais ir na DCTF mensal, porque ele já vai estar na DCTF Web. Mas todas as demais situações que você já mandava na DCTF mensal, você vai continuar mandando. Certo, pessoal? Muito importante esse entendimento também. Aqui eu vou abrir um parêntese, Simone, porque é uma situação que a gente vem pegando também, né? Que o que acontece? O programa da DCTF mensal de 2024 ainda não foi liberado pela Receita, né, Simone? Então, se a gente for lá no sistema domínio e gerar uma DCTF mensal de um período de 2024 para frente, ou seja, se você for lá no sistema domínio, gerar um arquivo da DCTF mensal de janeiro de 24, e você for na DCTF mensal, no programa, e importar esse arquivo na DCTF mensal versão 3.6, você vai ter aquela mensagem, né? O programa não está preparado para receber arquivos posteriores a 2023. Ele vai dar aquela mensagem. Isso não significa que a DCTF mensal foi descontinuada. Eu vejo que muitas pessoas estão se questionando isso, né? Ah, então a DCTF mensal foi descontinuada mesmo. Eu informei um arquivo lá de 2024, ela deu uma mensagem que não aceita mais de 2023 para frente, de 2024 para frente. Mas não é isso, tá? A Receita Federal já colocou lá no site dela, né, que eles vão liberar nos próximos dias a próxima versão da DCTF mensal.
Então, eles vão liberar uma nova versão da DCTF mensal para você continuar enviando a DCTF mensal de janeiro de 2024 para frente. O que eu acredito que vai acontecer? Como a gente tem o prazo até março de 2024 para enviar essa primeira DCTF mensal de 2024, que é referente ao mês de janeiro, né? Lembrando que a DCTF mensal, o prazo é o segundo mês subsequente. Então, como a gente tem até março para mandar, eu acredito que até março, no máximo, né, eles vão estar liberando esse novo programa da DCTF mensal. Então, se você está fazendo alguma DCTF mensal e teve aquela mensagem, né? Esse programa não comporta mais os lançamentos posteriores a 2023. Não entenda que isso é uma extinção da DCTF Web, tá? Da DCTF mensal. É apenas o programa que vai ser liberado, um novo programa, né, pela Receita Federal, que ainda não foi liberado. Você vai ter que instalar ali provavelmente uma versão 3.7, né, Simone? Não sei se eles vão mudar para 4, não sei. Provavelmente vai vir uma versãozinha nova ali, você vai ter que instalar de novo a DCTF mensal. Perfeito, pessoal. Então, aqui a gente concluiu, né, toda essa parte introdutória aqui para a gente explicar a todos vocês o que está acontecendo nesse momento, né, que é a mudança do fluxo de confissão de dívida, né? Então, é algo muito importante aí também a gente ficar atento a isso, porque vai mudar tudo, né? Vai mudar até a forma da gente emitir a guia, né? Então, essas guias de retenções a gente vai emitir agora lá dentro da DCTF Web, né? E isso gera muitas dúvidas, né, Simone? Eu percebo que o pessoal até questiona, né? Eu sempre emiti essas guias separadas, eu sempre mandei separado para o meu cliente, eu quero continuar mandando essas guias separadas, porque o meu cliente não vai entender que vai ir tudo numa guia, ele vai pedir as duas guias, uma guia da folha, uma guia da retenção da escrita. Você consegue, inclusive, fazer as emissões separadas lá dentro da DCTF Web também. Então, se você for lá dentro da DCTF Web, você consegue selecionar os débitos que você quer emitir e emitir uma guia separada. Mas a gente sempre indica, né, Simone, que como o objetivo dessa unificação, o objetivo da DCTF Web já é ter uma guia unificada, então o ideal é a gente realmente emitir a guia unificada e já mandar para o cliente pagar a guia como um todo, né? Claro que se ele não querer pagar alguns débitos específicos, querer pagar somente outros débitos, você vai ter a possibilidade também. Então, quando a gente fala em guia unificada, é que tem a possibilidade de você ir lá e emitir tudo junto. Mas você pode ir lá no DCTF Web, selecionar também ali os débitos que você quer e fazer a emissão somente dos débitos que você deseja. Agora, eu já estou compartilhando com vocês aí o sistema domínio, que eu vou falar ali como é que funciona o sistema domínio para a gente conferir a DCTF Web a partir de agora. Quais foram as alterações que a gente fez no sistema para auxiliar você nessa conferência da DCTF Web? Então, aqui no sistema domínio, né, eu estou aqui na escrita fiscal, mas esse comportamento ele também vai existir no módulo folha. Porque o que a gente tem que pensar, né? Quando a gente viu os fluxos, a gente viu que tanto o e-social quanto o REINF vão enviar informações para a DCTF Web. E a DCTF Web centraliza isso tudo. Então, quando a gente fala de e-social, dentro do sistema domínio, a gente tem que entender que e-social é módulo folha dentro do sistema domínio. E EFD-REINF é módulo escrita. Então, a gente também precisa, dentro do sistema domínio, de algo que centralize tudo isso. O que dentro do sistema domínio a gente chama de apuração dos tributos federais, que vai pegar tanto informações do módulo folha, quanto informações da escrita fiscal e juntar numa tela só, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui nessa empresa, né, eu estou aqui na escrita fiscal, eu vou lá em controle parâmetros, e a gente tem que fazer aqui algumas configurações, né, que é o quê? Na guia geral, federal, opções, a gente vai marcar essa opção aqui, ó, efetuar o cálculo de tributos federais conforme DCTF Web. Marcando essa opção no sistema domínio, você vai habilitar o cálculo dos tributos federais aqui na escrita fiscal. Lá no módulo folha, depois eu mostro, mas é bem parecido. Para você fazer a apuração dos tributos federais, você vai em Movimentos, Apuração de Tributos Federais. Vai clicar aqui, vai informar aqui a competência que você quer apurar. Então, estou apurando janeiro de 2024, vai dar um apurar e o sistema já vai fazer aqui a apuração dos tributos federais. E essa tela aqui de consulta apuração dos tributos federais é justamente essa tela do sistema domínio que vai centralizar todos esses impostos mais ou menos, né, na mesma linha que a DCTF Web vai fazer. Então, essa tela aqui que vai ter as informações que a gente vai conferir com a DCTF Web. Então, vamos dar uma olhadinha nessa tela. Então, a gente tem aqui a parte de saldo a compensar,
que vai ter aqui as DICOMP, né? Se você fez alguma DICOMP, você vai poder incluir aqui também na tela do sistema domínio para abater aqui dos débitos que você tenha no período. Você vai ter aqui também o salário família, salário maternidade e as retenções de INSS. Tudo que está aqui em cima é os valores a compensar. Então, quando a gente fala dessas retenções aqui, são aquelas retenções de INSS nos serviços prestados, né? Então, quando você presta um serviço de cessão de mão de obra, que o tomador já retém o seu INSS, esse INSS que já foi retido pelo tomador, você vai abater na sua apuração lá dentro da DCTF Web e, consequentemente, aqui dentro da tela de apuração dos tributos federais também. Já a parte de baixo aqui da tela do sistema domínio é onde você vai ver todos os débitos, né? Então você vai ver aqui, ó, INSS segurados folha. Então uma informação que veio lá do módulo folha, R$ 482. Então provavelmente eu tinha algum funcionário lá na folha que teve o cálculo da folha, teve ali a questão do INSS e ele acaba puxando para essa tela também, porque é um valor que ao enviar o e-social vai cair na DCTF Web. Então ele tem que cair na tela do sistema também para a gente conferir se está batendo o valor do sistema com a DCTF Web. Além do INSS Segurados Folha, a gente pode ver que puxou aqui também o INSS retido da escrita fiscal. Esse INSS retido da escrita fiscal já é na visão de tomador de serviço. Então, eu tomei um serviço aqui na escrita, onde eu fiz a retenção do INSS, então ele vai puxar para cá para mim recolher esse valor. Ele traz aqui também o FUN Rural, que é para aqueles casos da contribuição previdenciária da agroindústria, né, quando ele faz a comercialização da produção rural. Temos aqui o INSS Receita Bruta, que é aquele INSS da desoneração da folha, né, então aquelas empresas que optam pela desoneração da folha, esses valores também já estão na DCTF Web, então ele traz aqui para a tela também. E as novas linhas que foram criadas, ó, são essas aqui, ó, que é o quê? O IRRF da folha já estava aqui desde maio, né, de 2023, mas foi criada aqui a linha para o IRRF da escrita, para o IRRF aluguel pessoa física, né, para o IRRF de publicidade e propaganda, para o CRF da escrita, que são as contribuições retidas, COFINS, PIS, né, todos esses tributos aqui, e também o PIS sobre folha. Está onde aqui o PIS sobre folha, Simone? Vamos ver se eu acho aqui. É porque a empresa não tem a configuração, por isso que Ah, não está eu não tenho a aparecendo. configuração do PIS sobre folha, perfeito. Mas também, se eu tivesse a configuração do PIS sobre folha, ele estaria aqui também na tela de apuração dos tributos federais. O que, que eu vou ver no final? R$ 24.069 com 32 centavos de saldo a pagar. O que, que é esse 24 mil aqui? São todos esses tributos. Tributos da folha, tributos da escrita, né? Então as retenções da escrita, com aquelas retenções da folha, com aqueles valores de impostos da folha também, junta tudo num bolo só, dá 24.069 a pagar. Quando eu for lá na DCTF Web, tem que bater também com esse 24.069 e a guia que eu vou emitir na DCTF Web é com esse 24.069 aqui também. Como que eu emito a guia da DCTF Web? Já é disponibilizado um botão aqui para você fazer a emissão. Então, se você clicar em emitir guia, depois que a DCTF Web já está fechada, ele já vai emitir aqui pelo próprio sistema domínio a guia da DCTF Web, a guia DARF, né, unificada da DCTF Web. Lembrando, né, Simone, se você utiliza a opção de emitir guia do sistema, ele vai emitir uma guia única com todos os tributos. Se você quer emitir separado, aí você vai ter que acessar o ECAC, acessar a DCTF Web e selecionar lá os débitos que você quer e emitir a guia separadinha lá dentro da DCTF Web, também é possível fazer isso. Além dessa própria tela aqui de consulta da apuração dos tributos federais, a gente disponibiliza também outros relatórios para você. Então, quando a gente fala aqui da escrita fiscal, você pode vir aqui em relatórios, impostos, retenções a recolher. E aqui no relatório de retenções a recolher, eu vou gerar aqui o relatório de todos os impostos retidos, né? Você vai ver todos os valores aqui, ó. Então, de imposto 16, IRRF, eu tenho 2.229,08 centavos a recolher. Bate com a tela de apuração de tributos federais? Vamos consultar aqui. Quando a gente fala do IR da escrita, ó, IR da escrita, 2.229,08. Bate com o relatório, 2.229,08. Quando a gente fala das contribuições retidas, 4.585,14, tem que bater também com a tela de apuração dos tributos federais. Vamos localizar aqui o CRF, 4.585,14. Então, você tem a
própria tela de apuração dos tributos federais para conferir com a DCTF Web, mas se você querer emitir um relatório, salvar em PDF, fica melhor para você conferir, você tem também um relatório de retenções a recolher. Lá no módulo folha de pagamento, pessoal, a gente vai ter também todas essas configurações. Então, a gente tem que entender que essa tela de apuração dos tributos federais, ela é única, tanto para o módulo escrita quanto para o módulo folha. Como ela vai unificar esses tributos dos dois módulos, ela é uma tela que a gente consegue ver nos dois módulos. Então, se eu for lá dentro do módulo folha de pagamento também, deixa eu só trocar aqui o módulo, e acessar aqui o menu Processos, Apuração. apuração dos tributos federais, a gente vai ter a mesma tela, porém no módulo folha. E se eu rodar a apuração de novo aqui, eu vou ver as mesmas informações aqui na tela de consulta, inclusive as informações agora que está pegando lá da escrita, trazendo aqui para a folha, né? Então, ó, a gente consegue ver o IR da folha, mas também o IR da escrita, as contribuições da escrita, tudo para cá, porque, como eu disse, né, a conferência, tudo cai na mesma DCTF Web, tudo cai no mesmo bolo. Então, a gente tem essa tela unificada também para você conferir esses valores. Então, o sistema domínio replicou basicamente a própria lógica da Receita Federal, né? A Receita Federal recebe o e-social, recebe a REINF e junta na DCTF Web. O sistema domínio pega as informações da folha, que corresponde ao e-social para a Receita, pega as informações da escrita, que corresponde ao REINF para a Receita, e junta tudo na DCTF Web, que dentro do sistema domínio corresponde na tela de consulta da apuração dos tributos federais. Então, aqui a gente consegue fazer essa conferência completa também. A DCTF mensal no sistema domínio continua sendo emitida. Então, se eu for lá na escrita fiscal, relatórios informativos federais, DCTF mensal, a gente vai continuar emitindo a DCTF mensal. Porém, a partir da competência janeiro, dentro dessa DCTF mensal, não vai sair mais aquele código de recolhimento 1708, porque ele já está dentro da DCTF Web também. Perfeito, pessoal. Não sei, Simone, se tem alguma coisa que você gostaria de esclarecer ali a respeito da folha, se eu deixei passar alguma informação aí também que você queira complementar aí também. Não, só essa questão mesmo, né, que hoje no sistema, né, o relatório, né, a opção mais completa para a conferência é a apuração de tributos federais, porque como o Denner comentou ali, engloba, né, todos os encargos, né, e na folha também tem os relatórios de forma individual, né, igual a escrita, né, ali na folha para a parte do INSS, é relatórios encargos, INSS e analítico de GPS, tem as duas opções para estar conferindo o Vou INSS emitir de aqui o forma de mais INSS aqui para mostrar, então. isso. Que daí esse relatório só traz mesmo a informação do INSS, né? Daí na folha depois a gente tem um relatório só do imposto de renda, né? Tem um relatório só do PIS. Então na folha a gente tem outros relatórios que é Que esse eles ali ficam mesmo. basicamente posicionados Isso. nos mesmos lugares, né? Então, ó, a gente tem também uma sequência de menus, né? Então, aqui na folha, ó, relatórios encargos, eu já tenho o relatório para conferir o INSS, eu tenho o Uhum. relatório para conferir a retenção de IR, eu tenho o relatório para conferir o PIS sobre folha. É esse, Simone? É Isso aí esse, está mesmo. aqui também. Então, os relatórios eles ficam todos disponíveis no mesmo menu. Vou emitir aqui esse do IR também, ó, só para a gente ver os valores. Aí, esses relatórios são o do próprio do sistema, então é o que o sistema calculou, ele demonstra ali que pode estar comparando diretamente com o e-social, com a DCTF Web, né? E ali no sistema também a gente tem duas opções de relatórios ali na folha, que é um comparativo que ele faz com o e-social, né? Então ele compara que fica, só não sei se vai aparecer para ti, ali é de relatórios Uhum. e-social. Isso. O demonstrativo INSS Folha e INSS E-Social, né, ele compara o que o sistema calculou de INSS com o que o E-Social calculou de INSS. Ele, no caso do Denner, não vai ter a comparação porque ele não fez Não o enviei o envio ali para o e-social. E-Social. Mas Uhum. se ele tivesse feito ali o envio, na parte do E-Social iria ter valores, né? E iria fazer essa comparação, né? E se Isso, mas tivesse aqui a uma gente já diferença, ia pega fazer também, olha aqui, ó. O que isso. acontece? Já está vendo a diferença na base, ó, ou seja, não enviei o e-social, né? Não foi enviado o e-social. Então aqui já é para te pegar essas coisas também, né, Simone? Então, Uhum. o sistema calculou 482. Mas se você não mandar o e-social, esse valor não vai lá para a DCTF Web, né? Porque como a gente Isso. mostrou, é o envio do e-social, é o envio da REINF que vai acabar alimentando a DCTF Web para que esses valores caiam lá. Então, inclusive, a gente tem relatórios no módulo Folha que dão essa visão para a gente, né? Dão essa visão de comparar o que foi calculado no sistema, que é processo interno aqui dentro do sistema domínio,
com o que está lá dentro da própria DCTF Web, que vai ser gerado lá com o envio do e-social e com o envio da FT-Reinf também. Isso. Esse demonstrativo aí só compara a parte do e-Segurados, tá? E depois a gente tem o outro que é do imposto de renda, que é o mesmo comportamento, né? Que é ali relatórios e-social, demonstrativo, IRF Folha e IRF social, que tem o mesmo comportamento. Ele vai comparar se tem alguma diferença, consegue identificar ali. Então, a gente tem esses dois relatórios que comparam com o valor do e-social, né? Que facilita para identificar, né, o colaborador que está com a diferença. Se tiver, né, alguma diferença, consegue identificar por ali. Então, além dos tributos federais, tem essas opções na folha. Perfeito? Esse relatório é novo, inclusive, né, Simone? Foi um relatório Isso que saiu na veio versão de janeiro. Isso, é agora na versão de janeiro, um relatório pedido de clientes, né, Simone? Então, os Uhum. clientes pediam essa melhoria, pediam esse relatório, e a gente aqui das Soluções Domínio sempre atento também, né, atendendo os clientes. Quando a gente percebe que é uma melhoria legal, né, uma melhoria que vai ajudar mesmo, a gente já tenta priorizar aqui. A Simone é uma das pessoas aí que vai atrás disso, tenta priorizar essas coisas. Então, bem legal que a gente conseguiu liberar esse relatório aí no mês passado, no mês de janeiro. Assim como quando a gente foi falar da Reinf, a gente conseguiu liberar também várias coisas lá no início da Reinf. Quando a gente foi levar essas informações aí para os nossos clientes indicaram melhorias para a gente fez algumas melhorias, como, por exemplo, o vínculo da natureza do rendimento no fornecedor, que a gente já foi um pedido também bem forte assim dos nossos clientes, a própria retirada, né, da necessidade de vincular a natureza de rendimento no cadastro do imposto. Então, são coisas também que mostram que a gente está sempre atento aí aos nossos clientes. E a princípio era isso, né, ô Simone, que a gente tinha para Uhum. comentar hoje. Então, acho que agora a gente já vai para as dúvidas, né? A gente está com bastante perguntas ali no chat. Então, acho que a gente já pode iniciar com as dúvidas, Silvânia. Ô, Denir, antes de eu começar com as dúvidas, poderia botar o QR Code lá para eu passar o Ah, recadinho para as perfeito. pessoas? Deixa eu Só voltar vou aqui. tirar um pouquinho da rota. É isso aí. Pessoal, ó, no início a gente estava com esse QR Code na tela, né? Esse QR Code aí, ele dá, né, a oportunidade para você que está aqui com a gente nesse webinar de contratar soluções domínio, se você é cliente ou não, está precisando de algum módulo adicional, o Colosso Auditor, o Environmencer, de Over Processos, você que é cliente, você lê o QR Code, preenche o formulário, tá? Aqui tem um desconto exclusivo para você que está participando desse nosso webinar hoje. Você que não é cliente também pode preencher, também tem um desconto muito, muito bom aí para você, tá? Que quer iniciar aí com as soluções domínio. Então, é só preencher esse QR Code, nós vamos entrar em contato com você para verificar a sua real necessidade e aí passar os descontos que nós estamos prometendo aqui nesse nosso webinar de hoje, certo? Denner, não é bem uma pergunta, a Marlise, ela pede para mostrar novamente nos parâmetros do fiscal a configuração. Eu acho que a gente podia começar por aí, não sei. Perfeito, vamos lá. Eu vou A fazer Simone melhor, Silvânia. pode pegar as Eu vou fazer perguntas melhor. aí, tá, Simone? Tá, E beleza. vamos lá. Então, o que que acontece? Eu vou voltar aqui no módulo escrita fiscal, tá? Desculpa, é a Marlísia, né, que fez o questionamento, né? Isso. Então, o que que acontece? Aqui na escrita fiscal, né, em controle e parâmetros, ó, para você habilitar a apuração dos tributos federais, né, conforme DCTF-Web, você vai vir na guia geral, federal, opções, você vai marcar essa opção aqui, ó, efetuar o cálculo dos tributos federais conforme DCTF-Web. Então, marcando essa opção, vai abrir habilitar toda aquela configuração de apuração dos tributos federais para você conferir esses valores É, com a própria DCTF. travou Mas aqui. eu vou aproveitar para a central de soluções, tá? Então, o que que é a central de soluções? Opa, estão me ouvindo? Agora sim, mas deu uma travadinha, mas Estão me agora tá ouvindo, ok. pessoal? O Denner travou um pouquinho, agora voltou. Ah, tá. Isso. Perfeito. Então, ah, tá, perfeito. Então, só concluindo, né? Então, mostrei ali para o pessoal onde é que faz ali a marcação para apuração dos tributos federais conforme DCTF-Web, mas também eu vou fazer uma propaganda aqui da Central de Soluções, que é o quê? A Central de Soluções é uma ferramenta de autoatendimento que a gente disponibiliza para os nossos clientes, onde tem mais de 8.000 soluções relacionadas ao sistema domínio. Então, se você tem alguma dúvida desse tipo, né? Ah, o Denner mostrou lá para mim que tem uma opção lá para habilitar a apuração dos tributos federais, mas eu não lembro bem qual foi a opção que ele marcou.
eu não estou lembrado, eu sei que tem no sistema, mas eu não lembro mais a opção que ele marcou. Você pode vir aqui na central de soluções, acessa o módulo que você quer pesquisar, né, quer entender ali essa opção, e você pesquisa aqui, né, apuração dos tributos federais. Você busca aqui, você já vai achar aqui uma dica, ó, como fazer a apuração dos tributos federais conforme DCTF Web. E você vai achar aqui um passo a passo, ó, dentro da central, que vai mostrar tudo, né? Inclusive a opção ali que eu mostrei, mas, mostrar que tem que marcar que a empresa gera REINF, tudo isso. Então fica tudo documentado aqui dentro da central de soluções. Você vai encontrar todos esses passo a passo. Não é só isso que vai ter outras coisas. Se você quer saber como é que lança a distribuição de lucro na REINF, vai na central, pesquisa distribuição de lucro REINF, você vai achar uma solução com o passo a passo ou um vídeo, né? Deu um erro na REINF, você vai na central de soluções, pesquisa, estou com um erro 1010 da REINF, você vai achar lá uma solução para descobrir como é que resolve esse erro também. Se você tem dúvida sobre como acessar a central de soluções, você vai no Google mesmo, pesquisa no Google, Central de Soluções Domínio. Pesquisa no Google Central de Soluções Domínio, você já vai no primeiro link, você já vai estar dentro da Central de Soluções Domínio. Ou dentro do próprio sistema domínio, né? Você vem aqui na barra direita aqui superior, ó, nesse ícone de play aqui, você dá um ícone de play aqui, já vai abrir aqui a central, você já faz a sua busca aqui, né? Apuração dos tributos federais, dá um pesquisar, você já vai ser direcionado para a Central de Soluções também. Então, todas as dúvidas pontuais, né, de qual opção marcar, qual é o caminho para emitir o relatório do IR lá da Folha, você vai na central, você vai achar uma dica aí para te ajudar também. E a gente está disponível também nos nossos treinamentos, né, no nosso canal do YouTube da Central de Soluções, então a gente ajuda bastante aí também no dia a dia aí. Se você está com dúvida de contratar ou não o sistema, porque não sabe qual opção você vai ter que marcar, a gente aqui das Soluções Domínio sempre está te ajudando com o suporte convencional, que é telefone, atendimento web, chat, mas também com ferramentas de autoatendimento, que é a central de soluções, os treinamentos do YouTube, Instagram e tudo mais também. Tu queres ver alguma pergunta aí, Simone, que tu possa responder? Tá. Beleza. Tem uma pergunta aqui que é da Cláudia, que ela mandou ali, né? As empresas têm movimentos fiscais ou que um mês tem movimentação, outros não têm, como deve ser feito? A questão ali do sem movimento, né? Quando a empresa não tem nenhuma movimentação, tanto por parte fiscal quanto do E-Social, vai enviar ali a informação de sem movimento somente na primeira competência que está na situação de sem movimento. Então, por exemplo, a empresa tinha movimentação até dezembro de 2023. Agora, em janeiro, ela não tem mais nada. Não tem nada de E-Social ou de FDRINF. Ela vai mandar o E-Social e a DCTF Web se movimenta agora em janeiro por ser a primeira competência. E depois não precisa enviar mais nada, né? Se ela voltar a ter movimentação, vai voltar a enviar normalmente. E se ela parar de ter movimento de novo, vai mandar novamente naquela primeira competência que ela ficou sem movimento, a informação de sem movimento. E depois só volta a enviar novamente quando voltar a ter uma movimentação. Então, sem movimento só envia mesmo na primeira competência em que está na situação de sem movimento, tá? Perfeito, eu tenho uma dúvida aqui também que eu acho legal comentar, que é uma dúvida do Gilmar Rosa, que ele questiona o seguinte: boa tarde, minha maior dúvida é sobre a distribuição de lucro do quarto trimestre de 2023, que tem que constar na REINF de janeiro de 2024. Exatamente, então essa dúvida do Gilmar, né, referente à série R4000 da REINF, por quê? Porque a gente tem um prazo diferenciado para o envio da distribuição de lucro na série R4000 da REINF. Então, a distribuição de lucro a gente vai mandar até o segundo mês subsequente ao trimestre correspondente. Então, isso que ele falou, que ele distribuiu no quarto trimestre de 2023, ele tem até o dia 15 de fevereiro para enviar no R4000. Porque se a gente for contar, né, o quarto trimestre de 2023 termina em dezembro. O segundo mês subsequente é janeiro de 24, fevereiro de 24. Então, ele tem até o dia 15 de fevereiro de 2024 para enviar essa distribuição de lucro que aconteceu no quarto trimestre de 2023. Porém, quando a gente for pensar qual a REINF que a gente envia em 15 de fevereiro de 2024, é a própria REINF de competência janeiro. Então, de fato, essas distribuições de lucro que aconteceram no quarto trimestre de 2023, a gente vai ter que enviar na REINF competência janeiro, que a gente está fazendo agora até o dia 15 de fevereiro.
Então, a indicação dele é correta ali, né? Ele questiona se é isso mesmo, tá? Você vai enviar essa distribuição de lucro do quarto trimestre de 2023 na Reinf Competência Janeiro, que a gente está fazendo agora até o dia 15 de fevereiro. Perfeito? Lá no sistema domínio, você vai informar lá, quando você estiver fazendo a competência janeiro, vai informar essas distribuições de lucro no botão Outros Dados da competência janeiro, indicando exatamente a data que aconteceu a distribuição de lucro, que vai ser lá no mês de outubro, novembro ou dezembro de 2023. Tendo mais dúvidas, também indico a Central de Soluções, vai na Central de Soluções, pesquisa por distribuições de lucro, você já vai achar uma dica ali, que inclusive tem uma tabelinha, né, mostrando ali em cada período que você vai ter que enviar cada distribuição de lucro. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Eu vou fazer uma aqui da Júlia. Para as empresas que não tiveram movimento de retenções, tem a obrigatoriedade de enviar a R4000 sem movimento? Não, tá? Então a FD Reinf, ela não tem previsão para ser enviada quando não se tem movimento. Isso está previsto no artigo 4º da IN 2043 de 2021. A IN 2043 de 2021 é a IN que trata da FD Reinf. E lá o artigo 4º, ele diz o seguinte: as pessoas que estão, né, teoricamente estão obrigadas à Reinf, ficam desobrigadas no mês em que não tiverem movimento. Então, se você não tem nada para enviar na Reinf, não precisa enviar a Reinf. Não precisa enviar a Reinf uma vez por ano em janeiro, não precisa enviar a Reinf quando a empresa é criada, não precisa. Você só vai enviar a Reinf quando de fato tiver movimentação no período, certo? É diferente o comportamento para a DCTF Web, né, Simone? Para a E-Social, não sei se você pode comentar também a respeito do sem movimento aí para o E-Social e para a DCTF Web. Ali do E-Social e da DCTF Web, esse movimento só envia mesmo ali na primeira competência, que está ali na situação de sem movimento, né? Depois não precisa enviar mais nada. Os dois, né, estão agora com o mesmo comportamento, né? Porque lá em 2022 mudou, né? Teve a Instrução Normativa 2094 que mudou essa questão do sem movimento. Então, daí o E-Social e a DCTF Web só envia na primeira competência que está na situação de sem movimento. Depois não precisa enviar mais nada. Perfeito. Vocês têm alguma pergunta aí que viram que seja bem interessante também para responder? Pode ficar à vontade. Isso, eu acho que tem uma dúvida aqui do Geraldo Luiz Magalhães, que é bem legal. Vamos ver aqui, ó. Ele indica, né? Sendo o INSS e o IRRF sobre folha gerado uma DCTF Web pelo sistema domínio. E os outros valores retidos da NF no ECAC pela REINF. São agrupados todos os valores? Sim, tá? Então, o que que acontece? Você vai mandar esse INSS e o IRRF da folha pelo E-Social. Esses valores vão cair na DCTF Web. Quando você mandar as retenções de RRF e CRF da escrita pela Reinf, também vai cair na DCTF Web. Quando você for lá emitir a guia da DCTF Web, vai emitir uma guia com todos esses valores. Tanto aquele IR das notas fiscais, quanto o IR da folha, quanto o INSS das notas, né, retido na seção de mão de obra, quanto o INSS da folha, vai estar tudo numa guia só, que é a guia que a gente chama de guia unificada. O que que você tem que ficar atento, né, Simone, que a gente vê muito aí no nosso dia a dia também. Geralmente, o fechamento da folha ele acontece primeiro, né, Simone? Então, o que que acontece? Como tem que pagar a folha até o dia 5, geralmente o fechamento acontece primeiro na folha, né? Então, se você já fechar a folha primeiro, mandar o E-Social, já fechar a DCTF Web, emitir a guia, essa guia vai ter só as informações da folha, porque até o momento só o E-Social foi enviado. Se depois que você fizer isso, você enviar o REINF, vai ser gerada uma DCTF retificadora. E você vai ter que ir lá, fechar essa DCTF retificadora e emitir a guia com a diferença dos impostos, para recolher aqueles impostos da escrita que foram enviados posteriormente na REINF. Então tem que tomar cuidado com isso. A gente sempre, eu e Simone, estamos participando aí de vários treinamentos, né? A gente sempre comenta isso, né? Que tem que ter esse alinhamento entre os setores, né? Alinhamento entre o setor fiscal e o setor de departamento pessoal para fins de emissão dessa guia também. Então, se o pessoal da Folha vai fechar primeiro e já emitir a guia, quando o pessoal da escrita enviar o REINF, tem que entender que tem que fazer um novo fechamento da DCTF Web, que vai ser uma retificadora, e emitir essa diferença da guia. Falando dos produtos da Thomson Reuters, né, a gente sempre também indica a utilização do próprio OnView Processos, né? Então, a gente tem um sistema que é o OnView Processos, que ele acaba sendo um sistema destinado ao gerenciamento das
pendências do escritório, né, das atividades do escritório, e lá no Onvio Processos, o Vitor comenta nos nossos treinamentos no YouTube também, ele demonstra isso, você consegue cadastrar uma atividade, por exemplo, fechamento da DCTF Web, e que para essa atividade principal de fechamento da DCTF Web ser cumprida, você tem que fazer primeiro o envio do e-social para depois o envio da REINF. Inclusive, existe uma integração do sistema domínio com o Onvio Processos. Então, por exemplo, você cadastra essa situação no Onvio Processos, quando o funcionário do escritório for lá enviar o e-social, ele dá um OK no sistema, já esse OK vai lá para o Onvio Processos. Quando o funcionário da escrita manda o REINF, dá um OK no sistema, esse OK vai lá para o Onvio Processos, para depois a pessoa responsável pela DCTF Web poder fazer o fechamento da DCTF Web, emissão da guia e envio dessas informações para o cliente. Então, o Onvio Processos é uma das soluções aqui que a gente disponibiliza na Thomson Reuters, né, com uma das soluções de domínio da Thomson Reuters, que vão auxiliar também nesse controle interno do escritório, né? Porque, como eu disse, a gente tem que ter um alinhamento entre o pessoal do fiscal com o pessoal da Folha, e o Onvio Processos vai ajudar bastante nisso também. É um assunto para a gente fazer um outro webinar, ô Silvânia, chamar o Vitor aqui para falar de Onvio Processos também. É isso. Bem pensado. Uma boa ideia. Até para complementar, o Denner, essa questão ali que tu comentou do processo, tem uma pergunta ali do Evaldo, que ele pergunta se o sistema faz a transmissão ali da DCTF Web. E o sistema tem a opção também de transmitir a DCTF Web, só que é junto com o e-social. Né? Então, entra aquela questão de utilizar essa opção só quando tiver já o REINF ali fechado, para não acontecer essa questão que o Denner comentou, né? De fechar o e-social, fechar a DCTF Web, faltando essa informação. Tá? A opção ela fica junto lá nos eventos periódicos. Quando marca o fechamento, ele tem a opção de transmissão imediata da DCTF Web. Aí ele manda o fechamento e já transmite a DCTF Web junto com o fechamento. Então, essa opção é interessante utilizar só se a REINF já estiver fechada, porque se você utilizar ela e a REINF não estiver fechada, vai acontecer essa questão da retificadora e depois vai ter que acessar lá o portal ECAC, transmitir essa retificadora e gerar a guia com um novo valor atualizado. Tá? Mas o sistema tem a opção sim também para transmitir diretamente por ele. O sistema tem a opção da transmissão da DCTF Web e a emissão da guia da DCTF Web também. Perfeito. Deu uma travadinha ali de novo, mas tudo certo agora. Eu tenho uma pergunta aqui da Fernanda. Ela comenta: encontramos no ECAC os valores informados em DIRF. Esses valores informados em EFD-REINF, tem algum local que podemos consultar? Exemplo, Sim. uma empresa tomadora retém imposto da minha empresa e ela faz a retenção e informa na FD-REINF. Tem algum local que possamos conferir isso? Tá. Esse exemplo aí, eu acho que eu não sei se vai ser possível consultar. Por exemplo, o que você vai conseguir consultar é os eventos que você manda, né? Então, por exemplo, se você é um prestador e você é um escritório de advocacia, está prestando serviço para uma outra PJ. Essa PJ tomadora é ela que é responsável por fazer a retenção do imposto, enviar o R4020 e lá dentro do ECAC, vai ficar lá dentro do ECAC indicado dela, né, no ECAC dela, que ela enviou o R4020 para pagar esse imposto. Eu até não sei como que você consultaria se esse imposto realmente foi pago, tá? Eu não sei se teria alguma forma, eu desconheço alguma forma de você consultar isso. Você vai conseguir consultar quando você está enviando o evento. Então, se você fosse o tomador do serviço, aí sim você enviaria o R4020, né? Você iria lá dentro do ECAC, sempre me foge o nome do menu, Simone, é declarações e demonstrativos, tá no ECAC? Isso. Você entra no ECAC, o ECAC já abre com um monte de caixinha lá em cima, né? Um monte de botãozinho. Vai ter um botãozinho lá que é declarações e demonstrativos. Você vai clicar lá, aí vai ter um monte de opções ali, vai ter DCTF Web, tudo. Você vai entrar na REINF, entra na REINF, você vai ter lá todos os eventos em guias, né? Para você consultar os eventos que foram enviados. Então, quando você envia algum evento, você consegue dentro do ECAC confirmar se ele de fato está lá, tá? Mas essa situação de ter uma confirmação se o tomador de fato recolheu esse imposto, de fato enviou a REINF, até não é uma obrigação sua, né? É obrigação do tomador fazer a retenção e enviar a REINF, né? Você, na figura de prestador, não tem obrigação de enviar nada na REINF, né? É uma obrigação dele, ele que vai ter que fazer essa situação. Você, na figura de prestador, só vai enviar a REINF R4000 quando for uma autorretenção, que é aquele caso da publicidade e propaganda
ou das comissão e corretagem, que daí vai ser enviado o R4080. Perfeito. Tem Certo. uma, tem uma pergunta aqui que eu vi da Aline, que ela perguntou referente à configuração do PIS sobre folha, se é necessário fazer alguma configuração no fiscal ou só na folha. É só na folha de pagamento, no fiscal não tem nada, né, Denner? Que eu saiba, pelo menos não tem nenhuma Não. configuração. É só na folha mesmo, lá nos parâmetros, quando vai configurar o regime da empresa, tem um quadro Contribui PIS, onde você vai marcar esse quadro para indicar que a empresa tenha o PIS sobre folha. Tá? Até essa informação, se pesquisa lá na Central Soluções PIS sobre folha, você encontra ali a dica com a configuração no sistema. Tá? Então, é só na folha de pagamento mesmo que faz essa configuração. Perfeito, tem duas dúvidas legais aqui também que eu gostaria de comentar. Uma é do José Lucas Pereira, que ele questiona: o PIS e COFINS sobre faturamento vai ser enviado também na DCTF Web? É algo que a gente comentou lá no início, eu não sei se ele entrou depois, né? Mas só para comentar de novo sobre isso. O que está indo para a DCTF Web é apenas as retenções de IR e contribuições e o PIS sobre folha. É isso que está indo agora para a DCTF Web. Lá na DCTF Web já tinha a parte previdenciária, que é aqueles INSS da vida. Então isso tudo já estava lá. O que está entrando agora é a retenção de IR e contribuições e o PIS sobre folha. Essas três coisas que estão entrando lá. Então, o PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, ele não está na DCTF Web, então ele continua na DCTF mensal. O imposto de renda e a contribuição social, aquele que você calcula pelo lucro real lá no trimestral ou balanço de redução e suspensão, ou pelo presumido de forma trimestral, isso não está na DCTF Web, continua na DCTF mensal. O IPI não está na DCTF Web, continua na DCTF mensal. Então a DCTF mensal ela continua para todas essas situações. O que está indo é só as retenções mesmo, tá? Retenções federais de IR, contribuições e o PIS sobre folha, tá? Então é isso que está indo para lá. As demais situações permanecem na DCTF mensal. Tem uma outra dúvida também da Liz Macedo, que ela questiona, né? Empresa com matriz e filial, precisa fazer a configuração em ambas? Quando a gente fala de matriz e filial, para a REINF é uma coisa só, tá? Então, quando a gente fala para a REINF, né, de forma federal, digamos assim, é uma coisa só, né? Para a DIRF, para tudo isso é uma coisa só. Então, quando a gente fala para a REINF, para o R4000 e para o R2000 também da REINF, matriz e filial para a Receita, para o REINF, é uma coisa só. Mas a gente tem que entender que tem várias variáveis aí para matriz e filial, que é o quê? A matriz pode ser de um escritório e a filial pode ser de outro escritório, né? Então, você pode ser contador da matriz, mas um outro contador pode ser o contador da filial. Nesse caso, tem que ter também uma combinação entre as pessoas, porque alguém vai ter que mandar a matriz, outro vai mandar a filial, mas o fechamento é um só, né? Então, tem que ter esse alinhamento também. Dentro do sistema domínio, dentro da central de soluções, a gente já está perto do tempo, né, Silvânia? Então, só para comentar, dentro da central de soluções, pesquisa por REINF, matriz e filial, que vai ter tudo isso lá explicado. A gente explica todas as situações. Se você tem a matriz e as filiais tudo no mesmo escritório, ou seja, você é contador de todas as empresas, você vai transmitir tudo pela matriz. Se você for contador só da matriz ou só da filial e outro contador for contador das outras empresas do grupo, aí tem que ter um alinhamento com esse outro contador, porque como eu disse, né, cada um vai ter que mandar a sua parte, mas o fechamento é um só, né? Então tem que alinhar quem é que vai fazer o fechamento da REINF, né? Quem é que vai fazer o fechamento da DCTF Web? Tem que ter esse alinhamento entre os contadores nesses casos em que matriz e filial estão em escritórios diferentes. Certo. Denis e Simone, né? Foi assim, ó, foi bem esclarecedor, né? O que vocês trouxeram hoje e deixou um bom tempo também para a gente tirar algumas dúvidas das perguntas que a gente recebeu aqui, de várias perguntas, né? Como eu sempre falo, a gente não consegue responder todas, né? É impossível nesse nosso horário, a gente tem que trazer o conteúdo e a gente ainda deixa um espaço aí para tirar algumas perguntas. Muitas perguntas é meio parecida, então eu acho que se a gente não respondeu aqui, o Denner, na demonstração, ele conseguiu aí passar para nós. A Simone também respondeu algumas coisas referentes aí à folha. Pessoal, agradeço aí a participação de vocês que estiveram conosco até esse momento, né? Ainda continua vindo perguntas, tá? Agradeço vocês que ficaram até aqui conosco, porque a gente sabe o quanto é importante esse tema. Como o Denner falou no início, né? A entrega já está aí e a gente tem esse feriado ainda no meio aí para ajudar. Mas, enfim,
Agradecer também a Simone pela participação dela, o Denner, e eu tenho certeza que sempre que tiver um tema deste nível, são eles que vão vir aqui para falar para nós. De novo, né? Obrigada, Simone e Denner, também passei para vocês fazer as considerações finais. É isso aí, pessoal. Agradeço a Silvânia pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui participando do webinar. A gente fala com um público diferente daquele público que a gente é acostumado a falar lá nos treinamentos do YouTube também. Mas eu convido a todos vocês, né, que estão participando aqui do webinar. A gente tem essas lives sobre Reinf, né, Simone? Sobre E-Social, sobre DIF. Todas essas lives a gente tem também no nosso canal do YouTube. Que lá no YouTube o nosso canal é o Central de Soluções. Então você entra no YouTube, pesquisa pelo canal Central de Soluções, você vai achar o nosso canal lá, você se inscreva no canal, fique por dentro de todas as nossas lives ao vivo lá. Na própria Central de Soluções lá que eu comentei com vocês, vocês conseguem pesquisar por agenda de treinamentos, vocês vão ver a agenda dos treinamentos ao vivo também para acessar. Hoje a gente ficou quase o dia todo com tira dúvidas desse assunto que a gente conversou com vocês hoje, então vocês podem entrar lá no YouTube, questionar, que a gente sempre está lá ao vivo também para esclarecer todas essas dúvidas também. Então agradeço a todos vocês, agradeço a Simone também e a todos que participaram aqui com a gente nesse dia de hoje. Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo, agradecer aqui o convite da Silvânia, do Denner, e até um próximo treinamento aqui para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo encontro. Tchau. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigada.